Meus irmãos, é com graça e paz que nós saudamos a todos, que a palavra do nosso Deus seja exposta no poder do Espírito Santo, Senhor, iluminando nossa mente, trazendo a todos nós edificação da palavra do nosso Deus. Quero convidar-nos a refletir no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 1 a 14, e meditando no tema a missão do Espírito Santo. Disse o apóstolo João as palavras de Jesus: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará como isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não me conhecem a mim, nem conhecem o Pai. Essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Que o Espírito Santo nos dirija nesta reflexão. Sarah Poulter Callen, esposa de missionário Robert Callen, uma das grandes musicistas da igreja, escreveu certa vez um hino, e este hino fala-nos sobre o Espírito Santo. E ele diz algo importante que eu quero compartilhar com os irmãos sobre o Espírito Santo e sua atuação em nossa vida. Diz o seguinte: Vero Consolador, Espírito de Deus, a tua paz e o teu amor revela aos que são teus. Tal como o fogo arder e todo mal queimar, aquece as almas com poder, ensina-nos a te amar. Como óleo a ungir um povo só em ti, a todos nós fazes sentir a tua bondade aqui. Nas trevas há de brilhar com verdadeira luz. O pecador faz encontrar o bom Salvador Jesus. Como água, tu serás o purificador, e a viva fonte abrirás nos teus atos, ó Senhor. Meus amados irmãos, quando nós, evangélicos, falamos do Espírito Santo, o que é que nós esperamos ouvir? E o que é que nós ouvimos? Nós falamos sobre os dons espirituais e a diversidade deles, falamos das revelações do Espírito Santo, nós falamos dos frutos do Espírito Santo, dos milagres operados através do Espírito Santo. E no texto joanino, desde João, Jesus Cristo traz aos seus discípulos e à sua igreja algumas coisas excelentes que o Espírito Santo faz ao povo de Deus, que é a promessa do Senhor aos seus escolhidos. Jesus havia reunido os discípulos e falava do que haveria de acontecer naqueles dias vindouros com ele.
que ele haveria de morrer e haveria de voltar para o Pai. A missão que o Pai lhe confiara estava prestes a terminar. E era necessário que Jesus Cristo, depois de glorificado, voltasse para aquele que o havia enviado. Como ele mesmo diz no versículo 5, que estava para voltar para o Pai, que o havia enviado. Jesus enfatiza que o Consolador, e assim Jesus chama o Espírito do Senhor, o Consolador viria para dar continuidade ao plano de redenção do homem. Jesus Cristo já satisfez a justiça de Deus na cruz do Calvário. Mas esta obra teria toda a aplicação através do Espírito Santo. Por isso Jesus diz, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá. E ele envia seus discípulos para Jerusalém, diz para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E isso acontece no dia de Pentecostes. E então nesse texto Jesus nos dá a entender das principais missões do Espírito Santo de Deus, da obra, do ministério do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo, segundo Jesus Cristo nesse texto, ele é o agente da edificação, da paz e da segurança daqueles que são de Cristo Jesus. Por isso é chamado, traduzido na nossa Bíblia, como Consolador, Paráclito de Deus. O Consolador virá para vós outros. Esta é uma promessa de socorro às necessidades temporais e espirituais dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando observamos esse texto sagrado, observamos que ele há de sustentar, dar sustentabilidade à igreja do Senhor Jesus Cristo na ausência presencial, física do seu Senhor Jesus. Ele há de sustentar a igreja em todo o tempo, em todas as situações suas mais adversas que são. Jesus disse que seus discípulos iriam ser conduzidos a tribunais, seriam expulsos das sinagogas, muitos seriam mortos, haveriam de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Situações mais adversas acometeriam os discípulos do Senhor Jesus Cristo. A oposição religiosa, por eles serem discípulos de Jesus. Sofrerão por causa da ignorância humana, como está no versículo 3, que os homens fariam isso com a igreja de Jesus Cristo, com seus discípulos, porque não conhecem nem o Pai, nem conhecem o Filho, que é Jesus. Se conhecessem de fato Deus Pai, se conhecessem de fato Jesus Cristo, jamais perseguiriam, jamais matariam os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas por ignorância farão isso. Eles haveriam de sofrer tristezas por não entenderem os desígnios de Deus. Jesus falara que ele iria morrer, ser sepultado, ia ressurgir e voltar para o Pai. E isso entristecia o coração dos discípulos, porque eles não entendiam, não entenderam até aquele momento os desígnios de Deus. Quando essas palavras chegavam à mente dos discípulos, não conseguiam discernir isso, e quando chegava ao seu coração, promovia tristeza nos seus discípulos. Mas Jesus disse que o Consolador viria e haveria de consolar, dar solidez, segurança, perseverança àqueles crentes. Ele está em defesa e estaria em defesa daqueles crentes, como está em defesa dos crentes de hoje. Ele é o Paráclito, e essa palavra Paráclito é traduzido, por exemplo, em 1 João como advogado. É exatamente isso, ele é advogado, não é só consolador. Ele é aquele que está ao lado do crente para advogar sua causa, para defender a causa de Cristo entre os discípulos de Cristo. Eu vos enviarei outro Consolador. Quando Jesus diz enviarei outro, João registra uma palavra grega, allos. E essa palavra allos em grego
é muito importante para nós. Em português, a gente não tem muita diferença, é outro. Mas eles têm uma palavra heteros para outro e allos também para outro. E ele usa allos. E essa expressão quer dizer o outro consolador, que é da mesma essência que o primeiro. Isso, Jesus está dizendo que ele não é diferente do Senhor Jesus Cristo em termos de essência. Ele é divino como o Senhor Jesus Cristo é. Ele é dos céus como Jesus Cristo também o é. E esta é a importância de que Jesus vai. Ele diz, se eu não for, ele não virá. É tempo agora, da passagem de Jesus, o ministério do Espírito Santo na igreja. Como é importante, de fato, que ele viesse. Lendo um texto, um sermão do patriarca de Constantinopla, Atenágoras, que viveu no final do século XVIII, início do século XIX, início do século XX, morreu em 1948. Ele disse uma coisa que eu quero usar aqui nesse momento. Ele disse o seguinte: sem o Espírito Santo, Deus fica distante da gente. Cristo perdido na história. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é uma letra morta. A igreja é apenas uma agremiação religiosa. Sem o Espírito Santo, a autoridade é poder que se evita. A pregação é propaganda denominacional, propaganda de igreja. Sem o Espírito Santo, a oração se torna uma tarefa a cumprir. Sem o Espírito Santo, a liturgia se torna um ritual do passado e a moral uma repressão. Mas com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo. E onde se inicia o reino de Deus? Com o Espírito Santo, Cristo, o Filho de Deus, se faz um de nós, está em nós. Com o Espírito Santo, o Evangelho é o nosso estilo de vida, se torna estilo de vida. A igreja é gente unida com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vive a doce comunhão dos santos de Deus. Com o Espírito Santo, há autoridade, apoio e serviço aos santos do Senhor e ao mundo. Com o Espírito Santo, a pregação é anúncio da novidade do reino, das maravilhas, da profundidade, das riquezas insondáveis de Deus. A oração, com o Espírito Santo, se torna uma experiência de comunhão e contato com Deus. E a liturgia, um memorial que antecipa o futuro. E a moral, a ação que liberta. Irmãos, não temos maior urgência de nos aperfeiçoarmos em comunhão com o Espírito Santo. Antes de querermos dons espirituais, antes de querermos frutos do Espírito Santo, nós devemos ter uma ansiedade, um desejo pelo próprio Espírito Santo em nós, porque uma vez com o Espírito Santo, todas as demais coisas hão de ser feitas. Se vivermos no Espírito Santo, vamos andar no Espírito Santo, vamos ser santos como Ele é santo. Quanto mais paz terão aqueles que andam com o Espírito Santo, quanto mais gozo terão aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então a nossa oração precisa ser um retumbante em rogar. Espírito, enche a minha vida. Mais que cheio quero estar. Segunda coisa importante observar no texto de João. A missão do Espírito Santo faz dele o agente da salvação do pecador. Jesus disse que quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o ser humano. Uma promessa maravilhosa que mudará radicalmente a vida de um ser humano, de um homem.
Quando convencido o homem do seu pecado, quando convencido o homem a respeito da justiça e do juízo de Deus, ele deixa de ser opositor para ser cooperador da igreja. Ele deixa de ser alheio à vida da igreja para ser igreja. Ele deixa de ignorar a igreja para aprender a ser igreja. Quando o Espírito Santo convence o homem, quebra-lhe o ego humano. Ele dá luz. Abre os seus olhos cegos. O versículo 2 foi a própria experiência do apóstolo Paulo. Eles vos perseguirão, vos expulsarão da sinagoga, vos lançarão nas prisões. Foi a própria experiência de Paulo. E ele chegou a dizer, por experiência, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 12, 23. 1 Coríntios 12, 23. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ele é o agente da salvação, da aplicação da salvação no pecador. E quão duro é esse trabalho do Espírito Santo? Ele precisa usar o seu poder para quebrar o coração humano. E o quebrantamento desse coração corrompido pelo pecado, escravo do pecado, somente se pode dar pelo poder do Espírito de Deus, que é regenerador, que convence o ser humano. O pecado faz parte integral da natureza humana, está arraigado no ser humano. Ele é concebido em pecado, ele vive em pecado, ele morre em pecado. Porém, o Espírito Santo muda a sua sorte, muda seu destino, muda a sua vida, lhe dá um novo viver, uma nova visão e o entendimento do reino. Só o poder divino pode fazer tal coisa no ser humano. É obra sobrenatural. Fará de fato diferença na vida daquele que o Espírito Santo tocar. Porque este homem precisa de um Salvador. E só o Espírito Santo lhe dá a entender isto. Ninguém, antes de ser tocado pelo Espírito Santo, de fato dá a entender ou entende que ele é pecador e precisa de um Salvador. Só acontece esse milagre quando o Espírito Santo de Deus age na vida deste homem. Por isso, a pregação do Evangelho. Porque ele faz isso através da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Quando o missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, início do século XIX, auxiliar de Simonton, chamado Blackford, veio para o Brasil auxiliar Simonton no trabalho. E ele andando pelo interior de São Paulo, visitando as fazendas, já viu uma pequena igreja em Brotas. E numa das suas andanças para visitar as fazendas, alguém o alertou: não vai na casa de fulano de tal, porque ele é antipático, ele é antissocial, ele é violento, convém não ir lá porque ele não gosta de crente. Mas nas suas andanças ele passou a casa daquele homem, chegando à sua fazenda, chamou por ele, ele chegou até a porta, sentou-se no degrau, fumando um cigarro de palha, e disse: o que o senhor quer? E Blackford diz: eu vim falar de você, da palavra de Deus, e eu vim ler para você a Bíblia. Posso ler a Bíblia para o senhor? E ele disse: vai lendo, e eu te falo. E Blackford começou a ler a Bíblia, foi lendo a Bíblia, sem explicar nada, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. De repente Blackford parou, e ele olhou para o Blackford e disse: parou por quê? Continua. E Blackford continuou lendo e leu há tanto tempo para aquele homem e que o convidou para entrar. Para encurtar a nossa história, na segunda vez que Blackford voltou àquela região, aquele homem havia convidado, chamado todos os seus vizinhos, e eles vieram, porque o homem era bravo,
Mas eles vieram porque ele fez uma festa, matou um porco, matou galinha, como bons interioranos fazem, né? E fez um grande jantar e esperando Blackford. Quando Blackford chegou, havia dezenas de pessoas para ouvir o Evangelho. Muitas pessoas se converteram, inclusive aquele pecador, fazendeiro, que muitos temiam. Agora era um servo do Senhor Jesus Cristo, porque através da leitura da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo o convenceu do seu pecado e que ele precisava de um Salvador. Ele é o agente da salvação. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que está feito na cruz do Calvário, e confrontar o próprio homem, a razão humana, chamando-o pela fé ao Filho de Deus. Isso o Espírito Santo faz até os nossos dias de hoje. Terceira coisa desse texto que eu quero refletir, meus irmãos, é que no ministério do Espírito Santo, o Senhor Jesus diz que tudo quanto ele fizer, quando ele iria fazer, visava glorificar Jesus Cristo. Diz, ele me glorificará. Ele há de me glorificar, diz o versículo bíblico. Quando ele vier, diz o Senhor Jesus Cristo, ele vos guiará a toda a verdade e vos ensinará aquilo que eu já vos tenho dito. E outras coisas que vocês não compreendem agora, vão compreender depois, quando ele vier. De fato, ele nos guia, ele guia o homem à verdade. Essa verdade é Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade e o homem é guiado, ele nos leva ao Senhor Jesus Cristo. John Stott, no livro Cristianismo Equilibrado, afirma que as igrejas hoje em dia vivem dois extremos. Um extremo da igreja que desvirtua a obra do Espírito Santo, que só falam do Espírito Santo, mas não honram o Espírito Santo. O Espírito Santo que veio para glorificar o Senhor Jesus Cristo. E John Stott diz, e qualquer igreja que sonega a glória de Jesus e chama a si a sua própria glória, não está sendo governada pelo Espírito de Deus. Megas igrejas que não glorificam o Senhor, que lhe roubam a glória do Senhor. Por outro lado, ele diz que há aquelas igrejas que nem sequer mencionam o Espírito Santo, que ignoram o Espírito Santo, pregam o ano inteiro, sem enfatizar a obra do Espírito Santo. J. Parker, que é um outro teólogo, diz que o Espírito Santo tem um ministério de holofote. Você sabe muito bem o que é um holofote, para que serve um holofote, não é? Se por um lado ele há de guiar o homem, conduzir o homem, ser um pedagogo ao homem, conduzindo-o a Jesus Cristo e a verdade, trazendo-o à vida, colocando seus pés no caminho. Por outro lado, dá-nos a entender a palavra de Deus, como diz J. Parker, que ele é um holofote, porque ele há de glorificar o Senhor Jesus Cristo. Ele está iluminando para que as pessoas vejam Jesus. Interessante que ele não faz ênfase a si mesmo, mas a Jesus. E o seu ministério é glorificar a Jesus. Portanto, se na igreja nós temos falado do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, dos milagres do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e essas igrejas não têm glorificado a Jesus, se essas vidas não glorificam o Senhor Jesus Cristo, não é obra do Espírito Santo, é obra humana. Outra parte diz que o Espírito Santo fica por detrás da cena. Seu papel é destacar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para glorificar Jesus Cristo. Portanto, todo ministério na igreja visa glorificar o Senhor Jesus Cristo. Não é glorificar a igreja. Honra sim a igreja, edifica sim a igreja, mas o seu papel
acima de tudo, é honrar Jesus Cristo. Quem conhece o Espírito Santo honra o Senhor Jesus Cristo, porque ele há de manifestar ao homem a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Por isso, devemos honrar o Espírito Santo de Deus, glorificando o Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda diz a palavra do Senhor que ele há de interagir com os crentes, inteirando-lhe o saber das coisas do reino e o futuro glorioso. E aquele que mantém mais estreita comunhão com o Espírito Santo de Deus sempre honrará Jesus Cristo e estará seguro com relação às coisas do reino, com o dia de amanhã, com o futuro que virá. Porque cada dia o Espírito Santo estará capacitando-o para isso. A ordem do Senhor Jesus Cristo e seus discípulos é que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E eles o foram. Por isso nós estamos pregando hoje, porque a palavra de Deus chegou até nós. Uma igreja governada pelo Espírito Santo de Deus é aquela que mais promove o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que se espera de uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus, que ela seja uma agência cristológica, uma agência missionária. Uma igreja sem barreiras para a pregação do Evangelho de Deus. Uma igreja cuja pregação do Evangelho não é um programa da igreja, mas é um estilo de vida. Uma igreja que ora não por ser programa da igreja, e nem lhe é um peso, mas é um prazer estar falando com o Senhor. Que o ministério do Espírito Santo se veja em nós, se veja em você, se veja na tua igreja, se veja na tua casa. E seja essa a nossa oração: Espírito Santo, renova a nossa luz. Renova-nos deste lugar. Renova teu poder e autoridade à sua igreja e à sua missão, à sua evangelização, à sua santidade. Espírito Santo, aperfeiçoa-nos para toda boa obra e que glorifica o nosso Deus Pai, que glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo e que edifica a igreja. Queridos, que o poder do Espírito Santo de Deus o aperfeiçoe e que você possa prezar pela mais íntima comunhão com o Espírito de Deus, porque ele veio para te consolar, para te edificar, porque uma vez que ele já te convenceu do pecado, que você confessa o Senhor Jesus Cristo, ele há de fazer grande obra, não só em sua vida, mas através de sua vida. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus, que nos enviou seu Espírito Santo, que é selo em nossas vidas, até aquele dia em que o Senhor há de resgatar a sua propriedade. Graça e paz seja com os meus amados.